Oi gente, tudo bem? Eu sou a Caterine, sou fotógrafa especializada em bebês e o tema do nosso episódio de hoje é como compor boas fotos, como fazer fotos atrativas ao olhar dos nossos bebês. Então, vamos à nossa live. Por que essa live ela é importante? Porque não vai adiantar nada a gente ter um cenário lindo, a gente ter roupinhas lindas e a gente não saber compor. É a coisa mais importante que a gente tem que saber é compor uma boa foto. Porque aí você vai saber onde colocar o bebê e como fazer com que o olhar, quando for buscar aquela fotografia, ele veja no bebê um ponto-chave de atenção e dessa forma a foto vai se tornar harmônica, vai se tornar atrativa e as pessoas, mesmo sem saber as regras de composição, vão entender que a sua foto é uma boa fotografia, é bem feita, é agradável ao olhar delas, tá? Então hoje nós não vamos falar nem sobre edição, nem sobre como montar cenários, nós vamos explorar apenas as regras de composição, tá? Que são feitas no quadrante da fotografia e que serve também para a gente falar sobre o nosso cenário, como que a gente monta os cenários que funcionam, tá? O nosso cérebro, ele procura uma cena harmônica. Ele faz um trajeto, um caminho pela fotografia, por qualquer imagem que ele vai ver, ele vai fazer um trajeto dentro da imagem, tá? Então, essa regra de composição, ela é válida tanto para pintura, para desenho, para fotografia, para qualquer coisa que tenha uma imagem, essa regra ela é a mesma, tá? Então, aqui nós temos o quadrante da foto, por exemplo, ou do quadro, enfim, do que for. E aí, dentro desse quadrante, o nosso olhar vai fazer um trajeto. Assim como dentro da leitura, a gente tem um caminho que a gente percorre, que a gente começa numa linha, depois desce na outra e desce na outra, a gente também faz essa leitura da imagem. E essa leitura, ela é inconsciente. Quem já estudou composição, quem já sabe disso, já tem noção por que o olho foi buscar aquele ponto. Mas quem não tem noção também vai fazer o mesmo caminho, porque o nosso cérebro funciona da mesma forma. Então, olhando para uma foto harmônica, uma foto bem composta, a pessoa que está olhando, mesmo que ela não entenda as regras de composição, ela vai saber que aquela foto foi interessante para ela, que o olhar dela buscou os pontos importantes da foto e conseguiu fazer uma leitura e aquilo agradou os olhos dela, tá? Então, dentro aqui do nosso quadrante, nós vamos ter o seguinte. Suponhamos que esse aqui seja o quadro da nossa foto, tá? E aí, nós temos aqui 3 linhas, 3 terços, tá? 3 partes que vão dividir a nossa fotografia. E aqui, mais 3. Tá? Assim. E isso aqui é o que vai nortear o olhar. Aí nós vamos ter os pontos de intersecção, que são esses aqui, tá? E aí nós vamos ter aqui, dentro dessa lógica, algumas coisas importantes, alguns traçados que o nosso olhar vai fazer ao buscar a nossa fotografia, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Ela faz uma espiral. Então, como que vai funcionar a composição aqui? Aqui eu vou ter um ponto de informação bem importante para minha fotografia. Aqui, tá? E aí, algumas coisas maiores um pouquinho ao redor desse ponto, até que eu leve para o nada. Então, aqui eu tenho bastante informação e essa informação vai diminuindo para o nada, para um respiro na fotografia, tá? Deixa eu colocar a imagem aqui para vocês entenderem um pouquinho como que fica na prática, tá? Ó, então essa aqui é a regra de ouro. Deixa eu pegar aqui o celular aqui para mostrar para vocês. Tá dando para ver?
Então, esse aqui é o ponto principal, onde a gente vai ter muitas coisas, e aqui, onde a gente vai pro nada. Então, aqui, a gente tem uma composição mais cheia de informação, e essa informação vai ficando com leveza para cá, vai tendo um ponto de respiro para cá. Agora, vamos entender como isso funciona na prática, tá? É assim. Então, bastante informação aqui. O meu olhar vai levar para esse homem que tá aqui perto desse banco com essa árvore, e aí gira para o nada, tá? Para pouca informação. Então, isso vai tornar a minha foto atrativa, porque eu tenho uma área de composição que leva o meu olhar para o meu motivo do que eu quero falar e que depois me dá um respiro na fotografia. Se eu tivesse coisas em todos os pontos aqui, com certeza a minha foto não seria tão interessante, tá? Então, é assim que a minha fotografia ela vai se tornar interessante para o olhar, tá? O que vai acontecer? O meu olhar vai transitar pelo homem que tá ali no banquinho, perto do banco, né? E aí depois para essa árvore, e aí depois pro nada aqui, que é o que vai dar o respiro pro meu olhar. Então, isso aqui é uma boa composição de fotografia, tá? Aí deixa eu mostrar outro exemplo para vocês aqui. Que são linhas. Linhas que levam pro ponto que eu quero falar. Então, essas linhas aqui, gente, elas vão levar o meu olhar para o menino que está ali no meio. Todas as linhas, elas convergem para um ponto de interesse, tá? Então, essas linhas, elas podem ser retas, elas podem ser em diagonal. Aqui, além das linhas, eu vou ter a questão também do menino, ele estar posicionado no centro, o que ajuda também. Mas eu poderia perfeitamente ter esse menino posicionado em outro ponto, desde que as linhas levassem para ele, tá? Da mesma forma, a foto se tornaria interessante por essa conversão aqui de linhas todas para o mesmo ponto, que é o menino. Então, essa aqui seria uma outra regra de composição com linhas, né? Com traços geométricos que levem para um ponto só. Aqui nós temos também as linhas que convergem para um ponto só, que é a mulher saindo lá da escada rolante, né? E aí, além de estarem confluindo para um ponto só, ainda a gente tem ela como quase no centro da fotografia, o que ajuda muito também. Só tendo uma coisa centralizada na foto, a gente já tem um ponto de interesse ali para a fotografia. Então, se você não tiver nada no fundo, um fundo liso e um objeto posicionado no centro, é o suficiente para que você tenha o interesse direcionado para aquele lugar, tá? Aqui vocês podem pensar em outras coisas que também fazem essa confluência do olhar, como, por exemplo, pontes, passarelas, caminhos assim em que você vai colocar o teu motivo, o teu modelo lá no fundo da ponte, e você vai configurar a tua câmera ali, vai sentar em um ponto que você vai fazer essa fotografia de forma que as linhas da ponta levem para o ponto central, que é a pessoa que vai estar lá sentadinha na ponta, tá? Então, isso vai fazer com que toda a cena direcione todas essas linhas direcionem o nosso olhar para o mesmo ponto, tá? Aí, agora eu quero voltar aqui para mostrar outra regra, que é a regra dos terços, tá? Deixa eu mostrar para vocês só um pouquinho. A regra dos terços, o que ela vai fazer? Ela vai dividir a minha cena em 3 áreas, tá? Linha do horizonte, pode ser outras questões também, como, por exemplo, se a gente for falar de uma cena aqui de estúdio, a gente vai falar numa cena da base aqui preenchida com muitas coisas, e 2 áreas aqui que vão ser áreas mais livres, como áreas de respiro, tá? Então, da mesma forma que a gente possa fazer isso numa cena externa, a gente pode também trazer essa lógica para a nossa fotografia de estúdio e pensar em cenários que sejam mais cheios embaixo e que tenham respiro no meio e em cima, tá? Dessa forma, o que vai acontecer? O nosso olhar ele vai ter respiro, tá? A nossa cena ela não pode ser cheia embaixo, no meio e em cima, senão o nosso olhar não vai saber o que buscar. Então, a gente tem que dividir de uma forma que fique interessante para o olhar. A gente vai encher aqui e nos 2 terços de cima a gente vai deixar mais livre, tá? A última questão que eu queria falar que é sobre os pontos de intersecção. Deixa eu virar a câmera aqui para mim de novo, que agora eu vou mostrar para vocês
Então, por que que aquela foto daquele menino ali, ela se torna interessante? Ela se torna interessante porque o olhar do menino e o corpo dele está centralizado em dois pontos de intersecção, que é esse e esse aqui, ó. Tá? Por isso que fica legal ali, senão não ia ficar interessante. Então, sempre que a gente for fazer uma foto, se a gente usar esses pontos aqui do quadrante da nossa fotografia, nós vamos ter uma cena bem legal e bem elaborada, tá? E como que eu vou usar isso dentro da minha fotografia de estúdio? Então, por exemplo, eu vou ter a minha criança aqui, meu bebê aqui na base, e aqui, ou aqui, ou aqui, eu vou ter um outro ponto que vai fazer com que o meu olhar transite por aquela fotografia. Então, por exemplo, eu fiz o meu cenário de Páscoa, eu vou posicionar o meu bebê aqui. Nessa linha aqui, ó, eu vou ter ali uma guirlanda de coelhinhos. O que que vai acontecer? Quando o meu olhar for transitar pela foto que eu fiz, ele vai olhar para o bebê e ele vai olhar para os outros pontos de intersecção com a temática que é o coelhinho, né, que é a Páscoa. Então, automaticamente, o meu olhar entende que nós estamos falando de um bebê no cenário de Páscoa. É uma leitura automática e é uma leitura harmônica da cena. É o que vai tornar a cena interessante. Se eu pegar, deixar esse espaço aqui cheio de coisas no cenário, deixar esse espaço aqui cheio de coisas no cenário, deixar um fundo lá todo colorido, cheio de informação, o que que vai acontecer com o meu olhar? Ele não vai saber o que buscar. Tá? Ele vai ficar perdido. Então, eu preciso deixar pontos de respiro, áreas de respiro, para que minha foto fique interessante. Então, eu vou deixar essa aqui, essa área de cima livre, essa área aqui do meio livre, e vou colocar mais objetos aqui embaixo, no meu cenário, tá? E eu vou fazer o quê? Nas laterais, eu vou trabalhar com mais informação, indo para o meio com quase nada. Por que eu não preciso de nada aqui? Porque aqui geralmente vai estar o bebê. Então eu não quero muita coisa ao redor dele, porque eu não quero que ele se funda no meu cenário. Eu quero que ele fique destacado no meu cenário. Eu quero que ele seja a coisa mais linda, a coisa mais importante da minha cena, né? E aqui também eu vou começar com mais objetos de fundo, vindo para nenhum objeto na frente. Então a gente começa com coisas maiores atrás, vindo para coisas menores, né? Deixando a área de respiro no meio e em cima para que a minha foto fique interessante, para que a minha foto fique legal, tá? O que acontece quando a gente não sabe usar essa questão aqui? A gente vai gastar muita energia para tentar fazer o cliente ficar com a gente, para tentar fazer com que ele goste do nosso trabalho, seja através do nosso atendimento, seja através da nossa sessão, seja oferecendo muitas coisas, cenário lindo, roupa linda, enfim, tudo lindo, mas se você não sabe compor uma boa cena, as suas fotos não vão ser atrativas para o olhar dele. Talvez ele vai entrar lá no teu perfil e não vai ficar satisfeito com as fotos que ele vai ver lá, mesmo que você esteja fotografando num lugar maravilhoso. Você pode ir para o lugar mais lindo que for, mas se você não tiver um olhar fotográfico treinado para trabalhar a composição, a sua foto não vai ter um resultado eficiente com o teu cliente. Fotógrafo bom faz foto boa em qualquer lugar, de qualquer forma. Qualquer lugar é lugar para uma boa foto. Fotógrafo que não tem conhecimento de composição pode estar no palácio da rainha da Inglaterra, que não vai conseguir fazer boas fotos. Tá? Composição é essencial, é muito importante estudar e é super importante treinar a todo momento na tua fotografia, na tua cena. Você tem que imaginar esses pontos de intersecção lá no quadrante da tua câmera e tentar ao máximo colocar as pessoas posicionadas nesses pontos para que você tenha uma fotografia interessante, tá? Lembrem das linhas convergentes que vocês podem trabalhar para um ponto só. Lembrem da regra dos terços, que vocês vão deixar duas áreas de respiro e aqui uma área mais cheia. Cuidem a questão da linha do horizonte, que é super importante também. Não fotografem em linha do horizonte assim, tá? Que dá uma sensação de desconforto para o olhar muito grande. Então, quando vocês forem posicionar a câmera para a linha do horizonte, posicionem de forma reta,
tá? Para que dê equilíbrio na fotografia, para que fique uma coisa harmônica para o olhar, tá? E outra questão, se vocês têm medo, têm dúvida, não sabem o que fazer, posiciona no meio, tá? Não sei o que fazer, tô meio perdido nessa composição, não sei como é que eu vou fazer, vou posicionar no meio, que tá tudo resolvido, já vai ajudar bastante, tá? Sempre pensem assim, menos é mais, então quanto menos coisas você tiver, melhor. Você não vai trabalhar com muita informação no fundo, sempre que você puder, num ambiente externo, destacar a pessoa e evitar muita informação no fundo, a tua foto vai ficar bem mais interessante, tá? Por que geralmente as pessoas adoram as fotos super desfocadas no fundo? Por que esse recurso no celular de desfocar a foto no fundo torna a foto tão agradável? Porque ela leva o nosso olhar, ela direciona o nosso olhar para o ponto mais importante, que é a pessoa que está ali na cena. E se a pessoa ela estiver misturada a toda a cena, misturada com uma série de objetos que está atrás dela, o olhar não sabe o que buscar e fica perdido. Agora, se eu tenho uma criatura lá no meio, com todo o fundo desfocado, onde que o meu olhar vai buscar? Ele vai direto para a pessoa. Ele vai direto para aquela informação que eu quero transmitir. Ele transforma aquilo numa cena interessante, tá? Então, se vocês não têm lá uma lente tão boa, que faça um desfoque de fundo tão boa, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e ir para uma área aberta e vão fazer uma diferenciação de modelo para fundo, bem grande. Então, em vez de trabalhar com vários planos, vocês vão colocar a pessoa na frente e o próximo plano que vai ter atrás da pessoa está extremamente longe dela, uma paisagem super distante. Aí automaticamente você vai ter um fundo desfocado, tá? Use a abertura mínima lá que a sua câmera vai te permitir, para que te ajude a fazer o desfoque. Coloque a pessoa o mais próximo da lente possível, que isso também vai te ajudar a fazer o desfoque. E pegue um fundo que só tenha um plano e um plano bem distante, tá? Então isso vai ajudar muito a valorizar a pessoa, a cena, e não colocar uma salada de frutas lá, um monte de informação que a pessoa não sabe o que buscar naquele olhar. E sempre priorize a pessoa. Você vai fotografar num lugar que tem um castelo, que isso, que aquilo, o lugar é maravilhoso, tudo bem, faz uma foto lá em que a pessoa esteja num ponto de intersecção e que você pega a cena toda, muito legal, mas procure não fazer tanta foto do lugar que desfavoreça a pessoa, que ela não seja um dos pontos principais. Coloque sempre ela em pontos aqui, ó, que ela vai ser um ponto interessante na foto, que ela vai chamar mais atenção que o lugar. Use as cores para te ajudar também. Você pode, por exemplo, ver onde que você vai conseguir uma diferença de tonalidade com a pessoa. Se a pessoa está vestida de branco, onde que eu consigo um fundo mais escuro para que ela se destaque do fundo, né? Porque se eu colocar uma menina de vestido verde no verde, ela não vai aparecer, né, gente? Então, se eu quero uma fotografia que a pessoa se destaque, eu vou pegar a menina lá com vestido verde e eu vou colocar ela num fundo claro, por exemplo. Que aí eu vou enxergar ela e o vestido verde, senão ela vai se camuflar no fundo, tá? Então, algumas regrinhas aí bem legais para vocês levarem a sério e sempre, a todo momento, treinarem na fotografia de vocês, que com certeza isso vai trazer um resultado enorme para as fotos de vocês, lá para o feed de vocês, vai ficar muito mais harmônico. A pessoa vai abrir o feed de vocês, vai olhar as imagens e vai dizer: nossa, que foto legal. Por mais que ela não entenda, por mais que o cliente de vocês ele não entenda de composição, mas ele percebe o que tem harmonia e o que não tem. Se eu colocar uma foto boa do lado de uma foto ruim, o meu cliente percebe, as pessoas percebem, porque isso está no cérebro de todo mundo, tá? Todo mundo enxerga harmonia. Todas as pessoas enxergam harmonia, tá? Então, mesmo que a pessoa não entenda os conceitos, ela vai saber se aquela foto é boa ou não. É a mesma coisa que acontece com o panfleto que a gente pega, que a pessoa não tem nenhuma noção de como organizar a informação em um panfleto, de tamanho de letra, de organização de informação, e a gente nem sabe por onde que começa a ler o panfleto, por onde que termina, que informação que a gente vê primeiro, porque a informação está desorganizada. Se você pega uma pessoa que fez um panfleto, que fez com design legal, que entende as regras de composição, que entende por onde o olhar deve caminhar,
ela vai transmitir informação de forma harmônica, com mais objetividade, de forma que você vai bater o olhar e você vai ter clareza do que aquele panfleto está te dizendo. E assim é na fotografia, assim é no design, assim é na pintura, assim é no desenho, em todos os setores. O quadrante vai ser o mesmo, os pontos de intersecção vão ser os mesmos. E estudem, que com certeza vai ajudar muito a transformar a fotografia de vocês, tá? Um beijo, tudo de bom, boa semana. E espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem mandar no direct lá alguma coisa que vocês querem algum assunto que vocês querem que eu fale, que vocês tenham dúvida, é só mandar. Que aí eu vou fazendo as lives e a gente vai esclarecendo aí as coisas e ajudando vocês nesse caminho, nessa trajetória da fotografia, tá? Ótima semana!